Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Eu, Felipe Roan, estou aqui com a minha irmã. Kátia Rosa. E hoje temos um convidado especial, Marcelo Braz, e vamos falar a respeito do budismo, trazer para todos vocês o que é essa realidade, o que é essa filosofia, esses fundamentos religiosos, as práticas e essa rota muito maravilhosa que tanto nos toca também. Certo, Kátia? É isso aí, pessoal. E se você está chegando agora no nosso canal, a gente convida você a curtir, a nos seguir, a se inscrever no canal para a gente fortalecer essas rotas do sagrado. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou recebendo aqui o meu parceiro de vida, né, Fê? Meu marido, meu melhor amigo, há 15 anos juntos. E assim, eu posso comprovar que o Marcelo Braz pratica o budismo desde que nasceu e eu acompanho ele no dia a dia. Então, assim, já tive assim, o testemunho de vê-lo trazendo o budismo na prática, que acho que ele vai falar bastante sobre isso também, né? Sobre o budismo na prática diária. E ele vai trazer pra gente uma vertente do budismo. Então, eu vou deixar ele falar, ele trazer pra gente isso, explicar pra gente as diferenças. E também pra gente já ir quebrando aquela ideia de quando a gente imagina o Buda, a gente já tem um símbolo, já tem um arquétipo na cabeça, né, do que é, né, Fê? Vários preconceitos estabelecidos, né? Exatamente, entendeu? Ou a gente já imagina o Buda, a pessoa super iluminada, né, de luz, não tem problema, não tem sombra, né? Uma pessoa muito incrível, né? E até como seria esse processo de iluminação, na verdade, Exatamente, né? A gente é fica muito interessado em toda essa jornada. Por isso, vamos jogar essa peteca para você. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, irmão, parceiro de jornadas e de tantas aventuras também. Exatamente. Bom, queria agradecer, né, a presença aqui nesse podcast, que tem um papel fundamental aí na discussão das rotas do sagrado, né? O budismo é mais uma dessas rotas, né? Assim como o xamanismo, que a gente conhece bem, e assim como outras religiões, ou outras seitas, ou outros segmentos, né? Espero poder esclarecer um pouquinho e trazer um pouco dessa filosofia maravilhosa que aí eu venho praticando junto com a minha família, né, há um bom tempo aí, os últimos 40 anos. Vamos começar as perguntas e as nossas jornadas, então. Eu acho que sempre quando a gente fala de budismo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é Siddhartha Gautama, né? Sim. É justamente essa busca por iluminação, esse estado de realização, de abandono da mente ego. O que seria isso? Da onde vem? Qual a origem do budismo? E qual é a origem da linha também a qual você segue? Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Exato. Certo. É muito bacana você citar desde Siddhartha Gautama, porque tudo se originou daí, né? Siddhartha Gautama, na verdade, esse é um nome, é um codinome, né? Onde foi utilizado para fazer a parte artística, né? As representações em livros, em cenários, como filme. Na verdade, o nome dele é Sakyamuni, né? Sakya, que é o reino que ele era, né? Então, todos do reino Sakya, por isso que você vê as imagens do Buda, eles têm vários pontinhos aqui na cabeça. Não sei se você já reparou que tem umas pontinhas. Aquilo lá significa o reino de qual ele pertencia. Legal. Então, Sakyamuni nada mais é do que um Buda do reino Sakya. Então, aí depois veio o nome Siddhartha Gautama, porque começaram a fazer representações dele de forma literária e de forma visual em algumas produções de cinema, por exemplo. Entendeu? Então, tudo surgiu na Índia lá 3.000 anos atrás com Sakyamuni, né? Que é aquela bela história onde ele vivia num reino e um certo dia ele saiu do reino e começou a se deparar com uma vida muito diferente do que tinha lá no reino, porque ele vivia com uma vida de rei, né? Na verdade, um príncipe. Então não tinha muita dificuldade, não tinha acesso aos sofrimentos humanos, né? E quando ele se deparou ao sair desse reino e verificar que as pessoas viviam de forma diferente, ele começou a indagar os 4 sofrimentos da vida, né? Que a gente nasce, cresce, adoece e morre. Então ele queria ver um sentido para aquilo. Foi aí que começaram alguns estudos do fundamento do budismo, né? Isso há 3.000 anos atrás. Então essa origem do budismo culminou em vários mesmo, né? Em vários segmentos diferentes, né? Em várias linhas do budismo diferentes. Então, é muito parecido com o cristianismo, né? Teve a sua origem, mas depois
houve várias leituras e vários livros, né? Cada Sim. um com a sua interpretação. As ramificações. As né? ramificações, exatamente. O budismo praticamente foi a mesma coisa. E quando a gente traz para o budismo Nichiren, né, isso aí a gente está falando do ano de 1200, né, então ali já é no século XV, XVI, onde Nichiren Daishonin, com os estudos do budismo no Japão, né, Sakyamuni é Índia, então a gente já está falando do Japão, já um pouco mais próximo aqui da nossa realidade, né, não tão próximo, 800 anos atrás, mas já um pouco mais próximo. O Nichiren Daishonin começou a estudar os sutras, né? E aí, dentro dos estudos de diversos sutras, né? Os sutras era onde ficava registrados, até aquele momento, algumas das conclusões, né? As conclusões que os sumos prelados tinham, eles registravam através de sutras, né? E os sutras como se fosse algumas diretrizes. Os livros sagrados. Os livros sagrados da época. Princípios fundamentais da própria filosofia. Exatamente. E o Nichiren, ele era um estudioso, ele seguia esse budismo de Sakyamuni, e ele era do Japão, ele nasceu no Japão. Isso. E ele seguia esses estudos, é isso? Exatamente. E aí, dentro desses estudos, dessa curiosidade, ele se deparou com o Sutra de Lótus. E no Sutra de Lótus é exatamente onde tinha essa explicação e essa discussão sobre os 4 sofrimentos da vida, né? E aí ele se interessou por isso, e ao se deparar com esse profundo estudo do Sutra de Lótus, né, ele fixou em que aquele sutra tinha a essência da vida, né? Ele entendeu que as passagens do Sutra de Lótus, que temos aí 28 capítulos, né? Depois eu vou explicar quando a gente falar um pouquinho da liturgia do budismo Nichiren, que é uma parte de um dos 28 capítulos que a gente faz a nossa oração. Então, ao se deparar com o Sutra de Lótus, ele teve a sua real convicção que ele deveria se aprofundar ali. E aí começou a origem do budismo Nichiren Daishonin. Por isso que nós falamos que o budismo, no Japão, o budismo é conhecido como o budismo do sol ou o budismo do Sutra de Lótus. E por que, né? As pessoas podem se perguntar, mas por que esse nome, né? Do Sutra de Lótus? Na verdade, o Sutra de Lótus revela a grandiosidade da flor de lótus. A flor de lótus, ela em meio a um lago ou qualquer região lamaçal, mesmo assim ela desabrocha e ela mostra a sua beleza sobre qualquer terreno, né? Pode ser terreno fértil, não fértil, pode ser água límpida ou água suja, né? Para quem já se deparou com aquelas vitórias régias e a flor de lótus aberta, vai perceber que no meio de qualquer coisa parece que ela está fora do comum ali, entendeu? Então, ou seja, essa iluminação, né? Da matéria mais escura, da matéria mais putrefata, da matéria mais pesada, mais densa, nasce a luz, nasce o belo, nasce a flor, nasce o sublime. Eu acho muito lindo esse sentido e esse símbolo, né? É uma simbologia que incrível. nos diz muito sempre. Sobre a vida, né? Sim. E aí, da onde veio a forma sistemática do budismo? Que a gente pode falar da onde veio a religião budista, né? Porque a religião nada mais é uma forma de sistematizar preceitos e ensinamentos para que fique de forma organizada, né? E se crie alguns procedimentos para que compile aqueles ensinamentos, para que não fique bagunçado, para que não fique solto, né? Então, Nichiren Daishonin, ao começar a estudar, né, não foi tão simples assim, tanto que se você lê a história de Nichiren Daishonin, quando ele começa a chegar nessa conclusão e começa a ter pequenos discípulos que começaram a concordar com ele, né, começaram as perseguições, porque na mesma época o Japão já tinha uma outra linha muito forte, que era o shintoísmo. E o shintoísmo era o ensino que era coligado com a parte política do Japão. Entendeu? Então, quem não fosse ligado ao shintoísmo era perseguido, de forma política ou até mesmo pelos civis da época, né? Tanto que se você pega
a história de Nichiren Daishonin do começo ao fim, existem várias perseguições. No budismo a gente estuda isso também. Tem a perseguição de Tatsunokuchi, né? Teve o exilamento na ilha de Sado, que foi aonde ele morreu. Nichiren Daishonin morreu na prisão, exatamente por divulgar um ensino que não era de acordo com a sua época e com a sua região. Entendeu? Então nós temos a perseguição de Tatsunokuchi, nós temos o exilamento na ilha de Sado, que foi aí que ele começou a escrever. Como ele estava exilado, ele não tinha como mais conversar com as pessoas e tinha poucos discípulos, então ele começou a escrever cartas, que no budismo a gente estuda como goshos, né? Os goshos são as cartas de incentivos que Nichiren Daishonin escrevia para pequenos discípulos que eles tinham, tanto na ilha, que tinha alguns vilarejos nessa ilha de Sado, como fora da ilha, né? Na região local do Japão. Então, ao perceber que o movimento, né, ter a sua clareza, que aquilo era sim a sua vida, né? Ele percebeu que todos aqueles estudos faziam com que ele refletisse sobre a própria vida e não sobre a vida das pessoas, né? Ele entendeu que aquele ensino era o que mais contemplava e o que mais levava ele a um estado de vida de acordo com o todo, do entendimento daqueles sofrimentos que foi a indagação dele para querer estudar os sutras. A plenitude da vida em si, né? Exatamente. O que eu acho incrível, assim, né, que independente da rota, e a gente vê isso também nesse caso de Nichiren Daishonin, é essa busca pela compreensão absoluta da vida, né? Por compreender por que nasce, por que morre, por que adoece, né? A presença do sofrimento, da pobreza, das doenças, qual o objetivo, qual a circunstância, e essa busca por essa transcendência, por esse sentido, por essa... ou até a existência superior também, né? Exatamente. Eu acho lindo que você vê que ele foi mais um dos que tanto buscaram em absoluto e doaram a sua vida em absoluto a essa busca, né? Exatamente. E encontrou respostas através dessas escrituras sagradas, é isso, né? Exatamente. Então, a partir do momento que ele começa a ter algumas contemplações, sem buscar algo fora, né? Na verdade, tentando entender os sofrimentos da vida e achando as respostas, né? Ao refletir que a resposta estava nele mesmo, ele sentiu a necessidade de, sabendo que uma hora ele não estaria mais aqui, de começar a compilar essas informações para que as pessoas pudessem levar isso à frente. Né? Super. Então, dentro de várias passagens, né, foi o que eu falei, teve várias passagens, né, e a gente teve acesso a tudo isso, mas dentro dessas várias passagens foi a hora que ele, dentro desse Sutra de Lótus, ele conheceu a dinâmica da vida, onde ele entendeu a origem da lei mística, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né, quando as pessoas se indagarem, então o budismo não acredita em Deus, ele revelou a lei mística, que é a lei que rege o nosso universo, a lei de todas as coisas e todos os fenômenos, né, que nada mais é a lei da vida, né? Ele entendeu que existia vida em todos os lugares. E a vida dele não era diferente dos fenômenos da natureza e nem das coisas existentes materiais, né? O mar, o céu, o sol, a água, a terra, as pedras. Então, animais, plantas. Exato. Tudo, né? A partir dessa revelação, nessa pré-iluminação, ele entendeu, né, e compilou isso no escrito Nam-myoho Renge-kyo, né, que se tornou mais para frente o mantra do budismo oficial de Nichiren, né? Então, que na verdade a lei mística é traduzida em Myoho Renge-kyo. Quando ele foi escrever para deixar de forma literária, ele acrescentou o Nam. Era só Myoho Renge-kyo, que é a primeira frase aqui da liturgia do budismo, né? E que significa o quê, Má? O Nam significa devotar-me. O Myoho Renge-kyo é a lei mística. Então, o Nam, quando se fala Nam-myoho Renge-kyo, a tradução simples e simplificada desse mantra é: eu devoto a minha vida à lei mística de todos os fenômenos, né? É a integração, é quando você se coloca igual aos fenômenos da natureza. Você não é maior nem inferior, né? Quando você diz o Nam-myoho Renge-kyo, você está unificando
toda a essência da vida e chamando a sua força para se unificar com a força que rege todo o nosso local. Não dá nem para falar que é fora, né? Aqui está dentro e aqui está fora. É uma lei só, né? A lei mística sou eu e tudo que eu enxergo, ou não, entendeu? Sim. Então a revelação do Nam-myoho Renge-kyo, aí que a gente entra, foi a iluminação de Nichiren Daishonin como o Buda original desse budismo nosso, né? Não houve nada externo, né? Não houve nada tão sobrenatural que trouxesse uma verdade para que as pessoas seguissem. Por isso que a gente não tem, no budismo, não tem imagens, né? A gente não segue nenhuma imagem e nem nada material. Nós não oramos por uma paisagem ou por uma pessoa, né? Sim. É a unificação da lei mística em um mantra para que a gente se conecte com a força do universo. Má, e aí quando você conta essa história, né, você tá falando dos escritos, me vem muito que, na verdade, assim, a própria vida dele é esse testemunho. Né? Exatamente. Né? Então, assim, quando faz, você percebe que é a vida dele, né? A história dele traz isso, as perseguições, os fenômenos que aconteceu, porque os Goshos são belíssimos, assim. Tive a oportunidade, né, de ler alguns e de ir em algumas reuniões, né? São belíssimos, são poesias. Exatamente. Cheias de simbologia, de mitologia, entendeu? Abertura É muito dos maravilhoso, olhos. né? Então, você vê esses fenômenos que são os fenômenos da natureza, essas sincronicidades que a gente também percebe até em outras rotas, acontecendo a partir da vida dele. Então, por isso que isso é tão real e que os praticantes desse budismo, assim, eu como simpatizante também já pratiquei um tempo, sinto isso, assim, essa verdade que vem desse lugar. Essa devoção absoluta, né? Pela força da vida em si, né? Eu acho que o grande ensinamento vem disso, né? Eu acho que por isso que talvez tanto conversa com a gente também, né? De reconhecer o sagrado em tudo. Em tudo. Na vida, na natureza. Isso. Eu acho lindo essa perspectiva do mantra de direcionar, né? De dar o meu impulso, o meu ímpeto da minha vida, do meu eu, de integração absoluta a essa força superior, a essa lei universal, a essa energia. Ok, tá bom, algumas pessoas podem chamar de Deus, de Mãe Divina, de Pachamama, né, de lei universal, enfim, Pai do cosmos. Mas sempre conectado, integrado, é a palavra, sempre integrado. A essa essência absoluta. Nunca fora, A né? essência de todas as coisas. Isso. Mas aí agora, eu sei que você já vai falar, mas acho que é legal, tipo, já trazer o Gohonzo, né? Sim. Pera, deixa eu perguntar uma coisa antes. Claro. Porque a gente está falando muito dessa questão da iluminação. Certo. Né, e do Buda. Nichiren Daishonin é um Buda, foi um Buda, teve um estado de iluminação. Porque a gente cria muito essas concepções, né? Quando a gente fala também do Siddhartha Gautama ou de vários outros Budas. Então, só para comentar um pouquinho isso, porque a gente já acha que talvez vai ter uma... sabe assim? Vai se transformar em outro ser, né? Entendeu? Exatamente. É aí que Desculpa. entre os 10, Não, tá tudo aí entre os 10 estados de vida, né? Que tem a ver com o Gohonzo também, né? Porque o Gohonzo, assim como ele deixou o mantra Nam-myoho Renge-kyo para ser praticado como exercício, né, de fomentar essa energia potencial de cada pessoa, ele deixou algo de forma literal também, foi quando ele escreveu o Gohonzo, com essas diretrizes, né, onde no Gohonzo, que é um pergaminho que a gente tem dentro do oratório, lá está escrito o nome de Nichiren Daishonin, né, está escrito o nome dos seus discípulos, né, Nichimoku Shonin, Niku Shonin, e também tem a ver com os 10 estados de vida, né? Aí quando você fala isso, né, que as pessoas imaginam um Buda e tal, então o Buda não é em si, né, uma pessoa, né? A gente entende que Buda é um estado, por isso que todas as pessoas podem ser Buda, ou seja, todas as pessoas podem manifestar esse estado, né? Ele revelou isso quando a gente compila os 10 estados de vida, né? Os 10 estados de vida, a gente não precisa destrinchar todos, mas se eu falar para você as palavras, fica até de fácil entendimento. Por exemplo, inferno, fome, animalidade, ira, né? Tranquilidade, alegria, você já consegue entender que os primeiros são estados mais baixos, né? Inferno, fome, animalidade, né? Super. Tranquilidade, Entra né? nessa área de vibração. Isso. Super. Isso, e depois vem erudição, absorção, bodhisattva, estado de Buda, né? É como se fossem os últimos estados mais elevados, em que as pessoas têm mais consciências e têm mais compaixão com as outras. Por exemplo,
Por isso que no budismo a gente, quando a pessoa desperta para esse caminho, a gente fala que ele é um bodhisattva, né? Que é um estado antes do estado de Buda. Ou seja, pode ser que eu não me sinta iluminado, mas eu consigo, através desse entendimento da vida, ver que eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que procurar elevar o meu estado de vida, mas ter compaixão pelas outras pessoas, porque todas sofrem, mas todas podem se iluminar, entendeu? Então, a gente fala, quando fala o Buda, é essa pessoa primeira que entendeu o estado de iluminação e procurou passar para os outros. Nichiren Daishonin era uma pessoa comum que atingiu esse estado de Buda, né? E de forma simplificada, procurou sistematizar para que as outras pessoas entendessem também, entendeu? Então, nem nas nossas orações, a gente não faz oração para Nichiren Daishonin, né? Quando a gente está fazendo o mantra, não é também para algo ou para alguém, é exatamente para elevar o nosso estado de vida e naquele momento de transe com o mantra, você começar a acordar o seu potencial. Perdão, e não é uma santificação de alguém, né? De jeito nenhum. É muito mais uma santificação a um estado meu, a um de consciência, divino, né? A um divino que habita em mim acima Exato. de tudo, para que eu também manifeste esse caminho do que qualquer Exato. outra coisa. Não é uma externalização. Né? Existe uma reverenciação, né? Existe Sim. uma reverência, uma Aos hierarquia mestres, aos né? mestres, uma gratidão, como Sim. todas as outras rotas, né? Como a gente Sim. também sente Aos gurus. aos né? gurus, porque são os mestres que se traz esses ensinamentos, né? Sim. E, assim, aí como você provavelmente vai falar, né, amor, sobre as leis, né, tipo, igual a lei de causa e efeito, Sim. entendeu? É que tem a ver também quando você traz a rota da constelação, da sistematização da vida, né? Super. Os que vêm antes, né, a lei do dar e receber, entendeu? Essa forma também dessa reverência A hierarquia, a essas né? pessoas, entendeu? Isso quem- tem muito, assim, é fundamental também, né? Sim. E aí, Má, o que é incrível de ver, Fê, assim, que eu que convivo, né, com o Má e vejo ele na vida trazendo isso, eu queria que você trazesse mais, Má, a gente falando, por exemplo, assim, um pouquinho do budismo na prática do dia a dia, Certo. né, e aí é legal, assim, né, eu sei que o tempo é meio curto, mas falar um pouquinho, assim, de como que foi pra tua família, assim, né, porque Certo. a dona Cida, que é minha sogra querida, a gente conhece ela, é uma senhora de, hoje tá com 82 anos de idade, mas como que ela conheceu o budismo, como que ela trouxe o budismo, e você teve a boa sorte de nascer já budista, né, e aí trazer essa... que depois que isso veio chegando, né, que isso foi realmente crescendo no mundo, né, chegou no Japão, cresceu, ganhou o espaço, né, Certo. merecido e Eu vou depois foi falar pro disso. mundo. Uhum. Hoje em dia tem, tipo assim, as organizações que são fantásticas e que trabalham valores humanos, né, Sim. assim, que são fundamentais para a vida mesmo, sabe? Como que foi essa organização, como que isso foi crescendo e como isso é fundamental. E aí, para entrar nesse assunto, você vê como é importante as coisas ficarem registradas, né? A gente fala às vezes, que eu falo às vezes pro Tídio, de registrar as coisas, de deixar documentado, né? Nada seria possível se Nichiren Daishonin não escrevesse os Goshos. Por quê? Porque isso depois, nós estamos falando do século XV, e agora lá no século XX, ou seja, aí a gente já entra nos 3 primeiros presidentes da Soka Gakkai Internacional, que foi a instituição criada por Tsunesaburo Makiguchi, lá no Japão, o primeiro presidente da Soka Gakkai, que organizou e fundou a Soka Gakkai, que é a tradução disso é Sociedade de Criação de Valores. Olha o que virou. Né? Legal. Isso Olha, virou universidade, Olha isso isso. virou colégios, hoje a gente tem na Vila Mariana, a gente tem 2 no Brasil, a gente tem a Universidade Soka nos Estados Unidos, no Japão, na China, tá vindo pro Brasil, né? Então, o primeiro presidente, por ter os registros, por ter os goshos, por ter tudo isso, ele e ser um praticante do budismo, já de uma forma um pouco mais branda, mesmo assim sofreu perseguição e morreu na cadeia por praticar o budismo, né? Conseguiu tocar e dar uma alavancada nisso, né? Conseguiu dar uma alavancada. Passou esse bastão para Josei Toda, que foi o segundo presidente, e organizava reuniões, começou a organizar reuniões um pouco menores, né, como a gente faz hoje em dia, e foi aí que o presidente Queda, que foi o nosso último presidente agora, que faleceu ano passado, o ano retrasado, conheceu aos 18 anos o budismo, né, numa reunião de palestra, que é exatamente numa reunião como você foi, uma reunião de palestra onde se recebia simpatizantes, né, e pegou o bastão do e na sua vida como missão entendeu que iria propagar aquele ensino, né? E ali na década
De 50 a 60 foi quando começou a expansão do budismo. E ele veio para o Brasil a primeira vez, e foi quando lançaram a BSGI, Brasil Soka Gakkai, o primeiro distrito, né, que foi o Distrito Brasil, aqui em São Paulo. Mas, falando como eu cheguei no budismo, na verdade eu não nasci no budismo. Na verdade, a dona Cida, minha mãe, ali na década de 80, sofria de alguns problemas psiquiátricos, né? E foi internada algumas vezes no hospital psiquiátrico, né? Quando veio para São Paulo, ela é uma mineira de Monte Santo de Minas, e apresentando alguns problemas psiquiátricos e internada, uma tia minha tia Judite, né, que tinha conhecido esse ensino, a convidou, após ela ter uma alta do hospital, a convidou, eu tinha 4 anos já, na verdade. Aí, com toda aquela conturbação que ela estava vivendo, né, após já ser uma mulher adulta, né, já ter vindo para a cidade grande e vivendo essas conturbações com filhos pequenos, minha tia a convidou para uma reunião de simpatizantes. Foi quando minha mãe conheceu o budismo e dali para frente ela nunca mais saiu desse ensino. Incrível. Começou engatinhando, foi entendendo, né? Era difícil para ela. Minha mãe fez só até a 3ª série, então ela lia pouco, né? Ela não sabia ler direito, não sabia escrever muito bem, né? Trabalhava de empregada doméstica. E ela conheceu o budismo e dali para frente ela começou a prática dela lá em 1984, né? Dia 10/10 de 1984 foi a conversão da minha mãe. Eu tô 41 anos, então são 41 anos de prática do budismo da Dona Cida. Uma mulher extraordinária aos seus 82 anos de idade. Exatamente. Então é legal falar isso porque eu trago também essa coisa da longevidade, né? A gente sabe que a gente tá vivendo mais. O quanto é fundamental ter esse sentido na vida e essa força da espiritualidade nos guiando, né? Porque a Dona Cida faz parte do coral, ela hoje recebe as pessoas, a reunião é na casa dela também, Exatamente. É uma grande dirigente. A casa dela funciona como um kaikan, que é uma casa que recebe pessoas para essas reuniões um pouco maiores, né? Na verdade, ela construiu uma casa para que, de acordo, pensando em receber pessoas. Então, ela tem uma sala bem grande, né, na frente da casa dela, só para realizar esse tipo de reuniões. E isso é incrível, né? Porque a gente fala sobre os objetivos no budismo, né, Má? E assim, apesar de, né, tipo, você ter conhecido ali aos 4 anos, você não teve nenhuma outra religião antes, né? Não teve nenhuma influência, né? Então, por isso que essa abertura do budismo desde sempre para você, né? Porque aí eu já, aos 3 para 4 anos de idade, minha mãe já tinha se convertido, e aí minha infância praticamente foi com amigos do budismo, né? Eu comecei a praticar na casa da minha tia, as reuniões eram lá no Jaçanã, minha mãe saía da Zona Leste, viajava 2 horas praticamente, 4 ônibus, pegava o trem, ia na minha tia, participava da reunião uma vez por mês, né? E depois voltava. E eu, pequenininho, me lembro muito bem, tenho uma imagem bem clara na minha cabeça dessas reuniões. As coisas foram fluindo, né? Aos 10 anos eu entrei na banda, comecei a estudar música dentro do budismo, né? Existem alguns grupos chamados grupos horizontais, então tem o grupo de música feminino, tem o grupo de música masculino, tem o grupo de dança feminino, que é o grupo do Taiga, tem o coral, que minha mãe está há 25 anos no coral, né? Então, além do budismo de Nichiren Daishonin ter como ensino a parte fundamental, como a tradução é sociedade de criação de valores, né? O budismo entende que criação de valores depende de várias coisas, e uma delas é a arte, né? Então você vai encontrar muitas manifestações de arte dentro do budismo, assim como com os presidentes, né? O presidente Ikeda é um belo escritor, fotógrafo, né? E aí, fotografia. Então, você vai encontrar várias literaturas dele com poemas, fotografias, né? A arte é muito visível dentro desse ensino, né? E é muito estimulada. E foi aí que me fortaleceu, porque aos 10 anos eu participava de um grupo que já existia há mais de 20 anos no Japão e estava crescendo no Brasil. E esse grupo se encontrava todos os finais de semana para ensaiar, né? E aí a gente ensaiava música, aprendia fundamentos da música literal e estudava os goshôs, né? Então, eu me sinto privilegiado por, dos 10, 12 anos, estar estudando profundamente esse ensino, né? Todos com estímulos semanalmente. Então,
Eu cresci dentro dessa doutrina, eu não tive nem olhar para outras, né? Depois, quando eu já estava adolescente, é claro que me despertou a curiosidade, e para me fortalecer no budismo, aí eu fui entender tudo que existia ao meu redor. Aí eu fui no candomblé com meus amigos, eu fui na igreja evangélica, eu fui no catolicismo, né? Eu fui em diversos outros ensinos, eu fui na Senshonoe, que é uma outra ramificação do budismo. Xamanismo. Se Então, encontrou no xamanismo, que o xamanismo é o próprio exatamente, budismo, depois né? aos 40 anos eu me encontrei ao xamanismo, e Até- tudo isso só foi fortalecendo o ensino, cara. Até porque para entender, né, as similitudes, aonde tudo Uhum. se une, né? Se une. Onde tudo Exatamente. conversa. Você vê, você falando, é muito legal, porque a gente vê justamente essa questão do senso de comunidade, da sublimação da vida, das artes, do belo, das canções, dos mantras, do Exato. estudo, a devoção, é corpo, é o contato absoluto com a natureza, o quanto a espiritualidade está sempre atrelada nisso, né? Isso. Uhum. Agora eu quero puxar uma coisa que a gente estava falando bastante das práticas, da prática da tua mãe, Ah, para boa. entender um pouquinho isso, né? Boa. Voltar um pouquinho o que é o Gohonzo aí, o que é Uhum. essa meditação, Legal. Boa. como que é essa Budismo prática. na prática. Isso. Isso. E também a gente estava falando desse estado búdico ali, né? Porque a gente imagina, tá, como é que é essa mente ego, sabe? Certo. Qual que é o elixir aí? Comprovação do budismo na sua É. vida, É, assim, né? Porque boa. é legal. Então a gente pode Que é começar a falar dos 3 pilares principais do budismo, que é fé, prática e estudo. Então, começando por fé, né? Tudo depende da fé das pessoas, né? Então, imagina Nichiren Daishonin vendo, né? E imagina os 3 presidentes depois vendo a vontade dessas pessoas de mudarem a realidade local, né? Eles tinham vontade, não sabiam como e às vezes não tinham a possibilidade, né? Porque é briga com o governo, né? Imagina você gosta, você simpatiza com o ensino e com uma filosofia de uma pessoa, só que essa pessoa, por propagar aquilo, está presa. Concorda? Presidente Makiguchi e Toda, os 2 presidentes, eles, vira e mexe, eles eram enjaulados por divulgar esse budismo. Uhum. Mas, de certa forma, isso fortaleceu a fé das pessoas, né? Então, eles entenderam que o principal ali, o que estava realmente levando esse ensino à frente, era a fé das pessoas. Aí que a instituição começou a compilar as coisas, que é aí que eu falo, a partir do momento que você tem fé, né, e consegue transpor isso de forma espiritual para outras pessoas, se você não compilar, isso vai ser apagado, né? Não tem como propagar isso. E assim eles começaram a fazer essas compilações, né? E aí você falou, pô, o que seria o Gohonzo, Nam-myoho Renge-kyo? Qual o fundamento disso? Onde que isso fica mais claro para as pessoas? Como se pratica isso, Como né? se pratica isso, né? Então, primeiro que tirou um capítulo, uma parte de um dos capítulos do Sutra de Lótus, né, que é como se fosse um cerimonial, uma devoção, onde tem a cerimônia do sol aqui, que é um longo... Os rituais. Né? um longo história, mas resumindo, né, a cerimônia do sol, se colocou aqui nesse livrinho, que é o Sutra, né, que a gente chama do Sutra, e aqui, como se fosse um ritual, é quando a gente, ao despertar o dia, se devota a essa cerimônia do levantar do sol, o astro-rei, por isso que é o budismo do sol, né? A gente agradece e determina, né, que a partir daquele dia, daquele momento, né, eu sou um devoto da lei mística e eu vou dar o meu melhor, por isso que a gente faz essa oração de manhã, né? E depois, ao final do dia, que é o pôr do sol, né, a gente agradece por ter recebido aquele presente divino daquele dia completo através da leitura novamente. Sim. Então, essa é a prática individual. Agora, existe a prática, que é as 2 práticas que são divididas. A prática altruística, que você faz para as outras pessoas, né? Exatamente igual o Nichiren Daishonin. Ele entendeu na prática individual que deveria fazer prática para as outras pessoas. Escreveu o Nam-myoho Renge-kyo e entregou. E aí, quando a gente faz o Nam-myoho Renge-kyo, a gente ora em prol do Kosen Rufu, que é, a tradução disso é a paz mundial. Uhum. Então, a prática do budismo se concentra na leitura e
na recitação desse mantra para que, através da iluminação minha, eu possa também iluminar vocês. Legal. Entendeu? Então, essa é a pequena parte diária de prática. E daí nós temos uma outra parte grande, né? Então, seja fé, prática e estudo. Então, a fé veio primeiro, culminou nessa prática dinâmica, diária, de Gongyo e Daimoku, que é o mantra, e o estudo passou a ser executado através das compilações, né? Uma das compilações mais importantes, né? O presidente Ikeda, que foi o nosso terceiro presidente, ele começou, através desse entendimento, escrever a Revolução Humana, ou seja, detalhar passo a passo da divulgação do budismo Nichiren Daishonin. Desde a sua primeira viagem, quando ele saiu do Japão, que ele viajou até o Havaí, Estados Unidos, com esse ensino para fundar um distrito lá, para que aquilo erguesse para o resto do mundo, ele foi detalhadamente escrevendo a Revolução Humana. Logo depois da primeira expansão do budismo, em meados ali de 84, por exemplo, quando ele veio pela segunda vez no Brasil, aí ele começou a escrever a nova Revolução Humana, que é onde a gente tem hoje em 30 volumes, né? A gente tem de 1 a 30. Então, a nova Revolução Humana, ele conta todos os incentivos que ele deu em diversos lugares que ele passou, com diversas personalidades que ele conversou, presidente da União Soviética, Toynbee, né, o antigo presidente da Rússia, presidente dos Estados Unidos, Nelson Mandela, todos esses diálogos estão compilados na nova Revolução Humana. Para as pessoas entenderem não só a parte mística do movimento humanístico do budismo, né, ou seja, o presidente Ikeda não poderia ficar preso no Japão orando pelas pessoas. Ele se lançou para o mundo. É a prática. Né, que seria essa parte altruística, a segunda parte altruística, se lançou para o mundo para fazer essa propagação. E aqui estamos hoje nós em 190 países e territórios, né? Todo lugar que você pensar, existe uma organização fundada e documentada do budismo Nichiren. Né? É uma das ramificações que mais cresce, né? Que mais cresceu e ainda que continua em forte expansão. Exatamente pelo o primeiro movimento dessas personalidades que houveram, entendeu? Super. Então aí se dá, foi só para entender o primeiro pilar, que é fé, prática e estudo. Esse é o pilar fundamental hoje do budismo, entendeu? Tá. Por exemplo, até uma das coisas que... Esqueci de uma coisa, você perguntou do Gohonzo. Isso, era aí que eu ia chegar. Exato. Porque assim, para mim, e é uma coisa que eu amo muito, né? Principalmente dessa questão dos fundamentos filosóficos mesmo. Então a gente quer, e é fundamental essa devoção a essa lei mística universal. Então é fundamental eu estar de frente disso, fazer a minha devoção à vida, ao sol e tudo mais. Perfeito. E o quanto também eu preciso buscar estados elevados de vida, de consciência. E aí eu me deparo, frente a essa questão devocional, né, do Gohonzo. Como objeto de devoção e observação da mente. Pronto. Vamos lá. É isso aí, esse espelho. Porque aí é que eu Conta quero... Como é que eu vou chegar nesse estado? Né? Como é que eu vou superar, talvez, essa mente ego, essa mente de sofrimento, que a gente vira e mexe, conversa tanto aqui? Eu acho que aí vem também, Marco, o Fê falando, me tocou bastante, eu vejo isso na nossa vida, né? A lei de causa e efeito. Né? O outro princípio que é o que rege o budismo é a lei de causa e efeito, né? E talvez, para expandir um pouco mais, seria a lei de causa e efeito e a simultaneidade do indivíduo e do meio ambiente. Eu vou explicar isso. Então, o Gohonzo seria o objeto de observação da mente, que é essa a tradução literal. Só um pontinho, assim, só para a galera visualizar. Quando uma fala do Gohonzo, do oratório, é assim, quando a gente converte, vou falar por mim, né, que eu já fui convertido no budismo, né, e sou membro, tenho o número de membro e tal, a gente como casal também, como família, a gente recebe um código de membro de família, e a gente tem na nossa casa o Gohonzo, que é o nosso oratório. Entendeu? Tem vários formatos. Tem um altar com um pergaminho dentro. O pergaminho é o Gohonzo. Para o pessoal visualizar o que é o Gohonzo e tal, né? Que foi escrito por Nichiren Daishonin, que é o que eu te falei. Consta lá os primeiros discípulos, né? Os 10 estados de vida. Então, quando a gente ora, a gente reconhece que os 10 estados de vida está dentro de cada um.
né? É claro que existe o estado latente, base de cada pessoa. Dependendo de onde ela nasce, de que forma ela vive, com quem, ela tem estados latentes. Inferno, fome, animalidade, né? Ira. Tem ira. Tem pessoas que se não desperta, você fica vivendo nos estados mais baixos, né? Ah, e quando eu faço alguma compaixão e caridade e doação para uma pessoa? Talvez você, sem consciência, foi para o estado mais alto. Mas e se o cara bateu ali atrás ou me fechou, eu mando ele para aquele lugar? Ou seja, no mesmo dia eu posso manifestar todos os estados? Sim, os estados estão dentro de você. A forma de você tentar viver num estados mais elevados é se olhando. E Nichiren Daishonin escreveu Gohonzou exatamente para a gente fazer isso todos os dias. O inferno e o céu e o paraíso estão exatamente aqui. No mesmo agora, lugar. Exatamente. Por isso que eu expliquei isso, porque eu vou entrar na lei de causa e efeito e tem a ver com isso. Então, quando você está fazendo a sua observação da mente, ou seja, está ali fazendo a sua oração, o seu daimoku, você você concorda que a gente está aqui nesse podcast hoje, a gente está fazendo fortes causas para um futuro melhor, contribuindo com informação para a vida das pessoas, mas isso ao mesmo tempo é consequência de causas que a gente fez no passado. A gente está aqui de forma privilegiada, talvez, porque a gente lutou para estar aqui. A gente estudou, não é isso? Então a gente fez causa. Então aqui o momento é causa e é efeito. Concorda? Aí é que está a simultaneidade do ambiente e o meio e o indivíduo. Todo momento você está fazendo causa. E todo momento é efeito do que você fez no passado. Perfeito. Entendeu? E quando você está de frente do Gohonzou, você está exercitando esse princípio da simultaneidade do indivíduo e o meio ambiente. Ou seja, eu estou colhendo a boa sorte de ter conhecido esse budismo, entendeu? De ter minha família ter passado por isso, de ter tido a sorte de ter encontrado isso e poder elevar o estado de vida, né? E estar aqui nessa prática, mas eu estou tendo a oportunidade de me observar e elevar o meu estado de vida para sair daqui e compor melhor uma sociedade. Isso é a paz mundial. Isso é o Kosen Rufo. Não está em nenhum lugar, não está lá em outro país. Está em todos os momentos. Está no momento que você resolve não reagir a uma agressão. Você entendeu? Super. Porque aquela agressão, o budista que pergunta por que isso está acontecendo comigo, ele não entendeu o budismo. Entendeu? Tudo que cai na sua mão é só efeito de causas que você fez nessa vida ou em outras. E aí é legal você falar da questão da vida, para você falar pra gente qual é a visão do budismo em relação a vidas, em relação a vidas passadas, outras vidas. Aí a gente pode entrar no karma. E a visão de Deus, karma, outras vidas, Isso. Deus acho que é legal. Então aí é legal porque a gente está indo, por isso que é legal que a gente está indo numa escala para um real entendimento, né? Então, a partir do momento que eu entendo que o mais importante é a causa, eu não posso ficar preocupado com o efeito, né? O que está acontecendo comigo ou o que vai ser lá na frente, né? Porque se eu me preocupar com a causa mais fidedigna e sincera, é certo que lá na frente eu vou colher frutos verdadeiros disso, né? Faça a diferença, né? Exatamente. Não se preocupe do porquê que está acontecendo. Exatamente. Agora você pode falar, mas e a criança que já vem com uma deficiência? Aquela pessoa que nasce numa condição difícil? Aquela criança que não chega a viver 4 anos de vida? Entendeu? Aquela criança que nasce uma família, perde os pais, perde a mãe, entra numa vida não tão boa, né? Por quê? Sofrimentos todos, né? Por que essa pessoa já chega com essa carga tão pesada, né? Aí entra o karma, né? Às vezes, a gente herda, e muitas das vezes, karma da nossa família, né? A gente está carregando agora consequências e efeitos de karmas que a gente criou em outras vidas, né? E agora você vem exatamente manifestando esse karma. Tem pessoas que manifestam uma vida com karma de problema financeiro, né? E às vezes fica só pensando naquele momento, mas isso é lá de trás. Problemas emocionais. Problemas emocionais, psíquicos, problemas né? psíquicos. Então o budismo traz isso, né, Então o budismo traz de que você, a vida, na verdade o budismo não fala nem de vida passada. O budismo fala de vida eterna. A vida sempre existiu,
né? A vida sempre existiu, a vida sempre vai existir. Agora, existem manifestações de vida, existe causa e efeito, entendeu? E a simultaneidade do indivíduo e o meio ambiente, isso é muito importante. Então, a partir do momento que você tem uma reação, por isso que o exercício da prática budista, é interessante que você ore todos os dias, para que você, na maioria do tempo, consiga viver com estados mais elevados. Porque o risco de você fazer um ataque e fazer causas negativas com estados mais elevados é menor. Sim. Não quer dizer que não vai ter, mas Sim. é menor, entendeu? E a busca seria essa, na verdade, né? Conseguir chegar nesses estados mais búdicos, meus, e limpando todas essas cargas de vidas passadas, de... Recentemente eu recebi uma pergunta de uma pessoa numa reunião que falou, mas isso nunca tem fim? Olha a pergunta interessante. Aí eu tô falando, não entendi, o que não tem fim? Eu entendi na primeira, porque fica parecendo que a gente está sempre correndo atrás de uma iluminação. É isso, é um exercício, né? Por isso que existem os 10 estados de vida. E isso não é uma escada que você sobe e chega lá no estado de Buda. Uhum. Isso você pode acordar de um jeito, meio-dia outro, 10 horas da noite outro, e volta, e se ilumina quando faz oração, entendeu? Quando se aprofunda nos estudos, se ilumina mais ainda. Quando trata as pessoas bem, você se ilumina mais ainda. E quando faz desdém de uma pessoa, em segundos você caiu. Então é um exercício. Por isso que se chama o exercício da prática budista. E uma coisa muito legal, Max, você sempre fala, né? É algo que pode ser feito agora, aqui, Isso. nessa existência. Né? E mais importante, 2 frases que eu gravo muito do budismo. Uma é Nichiren Daishonin, no Gosho Abertura dos Olhos, ele deixou escrito: sofra o que tiver que sofrer, desfrute o que tiver para ser desfrutados, mas jamais deixe de orar Nam-myoho Renge-kyo, pois infalivelmente as coisas se organizarão. O entendimento da frase, a frase é mais profunda, mas o entendimento é mais ou menos esse. Por quê? É um exercício diário, mas ele não elimina o sofrimento. Os 4 sofrimentos da vida, a gente nasce, cresce, adoece e morre, é infalível para todos. O budismo existe para você conseguir transitar no meio dos sofrimentos de forma mais benéfica às pessoas. Você tem que vir aqui e causar um benefício para a humanidade. Uhum. A gente não pode vir aqui simplesmente passar. De passagem. De né? passagem. Ter consciência. Né? Tem que ter consciência. E se você tiver essa consciência, por isso que é o exercício. Cada vez mais você consegue nutrir a sua vida e nutrir vidas de outros, né? Uhum. E nutrir de vidas. E a segunda frase, né? Eu falei de 2 frases. Presidente Ikeda faleceu no final do ano retrasado, né? No início de 1993, foi a última vez que ele visitou o Brasil. Eu fazia parte de um grupo de crianças, né, que era o grupo 2001, chamavam Grupo 2001, e algumas pessoas foram levadas para o encontro com ele. Uhum. Teve vários encontros, né, vários grupos de pessoas fizeram encontro, mas eu fiz parte de um pequeno grupo seleto que foi convidado para talvez encontrar com ele num dia de manhã, lá no Centro Cultural Campestre. E nós, ao encontrar com ele, eu encontrei com o presidente Ikeda, não sei se é por ironia, fazendo exercício, né? Eu sou da área da saúde. Ele saiu para fazer uma caminhada, e aí avisaram ele que tinha algumas crianças que iriam encontrar, e ele fez questão de cumprimentar essas crianças. Eu tinha lá 13, 14 anos, né? Na época, 13 anos. Foi o dia do meu aniversário, foi dia 12 de fevereiro de 1993. Foi exatamente esse dia, lembro agora. E ele saiu, com uma moça e com um rapaz. A moça era tradutora, né? Tava com roupa de ginástica e saiu para caminhar ao redor da casa dele, que foi construída aqui no Brasil. E aí ele veio até a gente, cumprimentou tudo, como vocês estão, tá. Aí ele tinha que fazer a caminhada e ele deixou a seguinte frase. Eu me emociono um pouco. Que lindo. Por ouvir essa frase. Ele deixou a seguinte frase: todos os dias nós temos a chance de recomeçar.
todos os dias. Essa frase, para mim, tem muito, assim, eu levei essa frase pro resto da minha vida. Por quê? Independente do que aconteceu ontem, independente do que você vai fazer amanhã, comece. E se você começou algo que não deu certo, recomece, entendeu? Você tem essa força. Todos os dias você pode recomeçar algo que passou pela sua cabeça. Sim. Algo que você iniciou. Todos os dias você pode voltar atrás de uma pessoa que você falou que não ia falar mais com ela. Entendeu? Todos os dias você pode reiniciar uma amizade. Você pode reiniciar um projeto. Então o mais importante é ter a potência e a força de recomeçar. Isso tem a ver com não desistir. Uhum. Isso é o mais importante. Se você entende que você está agindo pelo bem, entendeu? Se no seu coração tem uma luz que fala, o bem é por ali, independente do que aconteça, continue na busca dessa luz. Essa foi a mensagem que o presidente Queda falou para mim. Olha isso. Maravilhoso. Assim, é para ir finalizando o minha episódio frente. Calma aí que eu quero- com você falou- aqui em cima, né? Não, e é o Na sol, minha né? frente. É o sol que você pra levanta finalizar todo dia, né? Exatamente. na força, assim, na potência. Então, ele passou uma força pra gente, pra força jovem. Eu sei que, assim, nenhum dos jovens que teve ali aquele dia, e nós fomos em sete crianças, porque nós éramos, né, crianças, nenhum daqueles jovens desviaram do caminho. Nenhum. É o A mestre. Kátia conhece um pouco a minha história, ela sabe as possibilidades que eu tive de desviar o caminho de uma vida honesta. Ela sabe muito bem. Eu convivi com pessoas que levaram vida totalmente desonestas. Eu perdi vários amigos para o mundo do crime, Sim. né? Eu perdi vários amigos para as drogas. Eu perdi muitos amigos com vida errada. Mas eu nunca saí da linha. Exatamente porque aquilo ficou gravado no meu coração. Sim. Entendeu? Uhum. Essa frase não foi escrita. Eu não li essa frase. Ela entrou na minha cabeça e me tocou profundamente. E eu, com 13 anos de idade, eu meio que sem entender, eu gravei. Uhum. E todas as vezes eu lembrava aquilo. Sabe quando você vai deitar chateado? Quando você acontece coisa que chateia a sua vida? Quando eu perdi o meu pai, entendeu? Quando eu perdi a minha irmã, entendeu? Você pergunta, né? Cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou recomeçar. Entendeu? O budismo é o budismo do sol, porque o sol amanhã vai estar lá. Arrasou. Maravilhoso. Que lindo. Amo você, viu? Deixa- Sou sua fã. Antes de terminar, eu sei que estourou o tempo. É. A última coisa Ai, rápida. gente, olha o tempo. Sabe E por quê? depois eu Ó, queria só falar galera, é sobre porque as assim, ó, literaturas é porque também. assim, a gente Sim. tá aqui, né, ansioso, porque a gente vai emendar a prática do Marcelo no budismo com o xamanismo e as medicinas da floresta. Então fica ligado aí que tem a parte 2. Vamos finalizar pra gente começar o outro bate-papo. Tá, a última coisa que eu acho muito importante também, só para ser dita, é quando a gente faz da oração. Porque muitas vezes a gente fala, Deus me dê, Deus me sim. guia, Deus provenha isso para mim. E Bem acho que tem muito- comentado. entendeu? Que tem muito sentido a isso que você falou, recomece. Reconhece. Porque quando você está nesse estado de devoção, você reconhece a força do divino em si. Isso. Entendeu? Então, só para você comentar a respeito É, disso. o Daimoku, na verdade, é uma oração de decisão. A gente nunca pede, né? A gente até escreve os nossos objetivos. Você pode orar para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, né? Mas não é para pedir. Quando você senta na frente do Gohonzo, é uma oração de decisão. Eu vou conseguir alcançar esses objetivos, né? E eu decido e oro para isso agora. Não tem a ver com o que eu vou receber. A gente não ora para receber, a gente ora para decidir e contemplar, entendeu? Então aquilo é como se fosse um fortalecimento. Todo dia você senta ali e vem uma chuva de força mesmo, entendeu? E você sai dali concentrado para adquirir e alcançar os seus objetivos. Essa é a ideia da oração no budismo. Oração de decisão. Perfeito. Acho que é isso, É né? isso. Fechou? Isso. Eu só vou mostrar aqui as literaturas que a gente tem, né, que são vários níveis, né? Essa revista é a revista Terceira Civilização. Ela sai uma vez por mês com vários temas, né? Sempre tem um tema principal, né? Por exemplo, do mês passado, né? Que foi Lei Mística, o Sol que colore o universo, que aí falou um pouco sobre essa lei,
que na verdade aqui, se fosse uma revista cristã, estaria aqui. Deus, o que ele faz, entendeu? Seria a mesma coisa. Então, tem essa aqui. A gente tem um jornal que sai quinzenalmente, que eu não trouxe aqui. A gente tem o Guia Prático do Budismo. Então, nesse guia aqui tem os princípios básicos, né? Todos esses que você perguntou, o que é Nam-myoho Renge-kyo, qual a tradução, o que é o Gohonzo, lei de causa e efeito, então tá tudo aqui. Aí a gente tem a nova Revolução Humana, que hoje em dia os estudos nas comunidades e nos blocos, nas reuniões que a gente faz a cada 15 dias, a gente está muito focado em destrinchar isso daqui, né? Legal. A gente tem os periódicos, que aí é parte bem artísticas, que todo ano sai do presidente Queda, sai frase para as mulheres, sai frases para você ler diariamente, sai tudo que ele compilou em foto, em poema. Esse aqui é um deles, que é os incentivos das 4 estações, de acordo com as estações do ano, bem interessante esse daqui. E o livrinho que a gente lê todos os dias, de manhã e de noite, que é o Gongyo. Queria te agradecer por esse episódio. Quem quiser continuar com a gente, siga o canal. A gente vai continuar esses bate-papos absolutos, essas rotas, visitar os templos budistas, fazer essa experimentação dos mantras. Queria mais uma vez te agradecer. Kátia, quer falar alguma coisinha? Falar que eu te amo, te agradecer por estar aqui. Eu convivo com você, eu vejo a sua prática budista, tua vida é exemplo disso. Então vamos continuar agora para os próximos episódios. Yes! Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o budismo, pode visitar o site da BSGI ou ir até a nossa sede central na Rua Tamandaré, 1007, ali na Liberdade. É isso aí. Forte Fechou. abraço.